Aleluia. Ainda em pé, abra comigo a sua Bíblia para a primeira carta de João, 1 de João, capítulo 3, versículo 4. 1 de João, capítulo 3, versículo 4, está escrito assim: todo aquele que pratica o pecado transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor já fez nessa manhã tão maravilhosa, pela Tua presença, por essa atmosfera. Obrigado, Jesus. Continua a falar conosco de uma forma tão clara e nos ajuda a sairmos daqui melhores, em nome de Jesus. Amém. Você pode sentar. Queridos, hoje eu cheguei em casa 1h30 da manhã. Eu estava numa viagem missionária até a comunidade de Barragem. Primeira vez que eu fui ali, fui convidado para ministrar, e foi realmente um tempo poderoso. Dezenas de pessoas naquele lugar, 6 pessoas entregaram a vida para Jesus, e foi uma bênção. E eu vivi essas duas experiências. Primeira, estar ali naquele lugar pela primeira vez, ministrando a palavra. E a segunda experiência foi que no meu retorno, mais do que 10h30 da noite, quando saímos de lá, encontramos um senhor que havia sofrido um acidente. Ele estava caído ao lado da sua moto, com algumas coisas quebradas. Parei o carro, conversei com ele, estava muito embriagado. E veio em mente o que fazer com ele. Deixa ele aqui, que alguém da comunidade vai pegar ele e levar. Agimos como bom samaritano, ou como aquele sacerdote que passou de largo. Olhei no relógio, 10h30, distância bem longe. E agora? Eu preciso agir como um sacerdote, como o bom samaritano. Levantamos aquele senhor muito embriagado, tirei a capota da caminhonete, embarcamos a moto dele na caminhonete e voltei para deixar ele na casa dele. Quando eu cheguei lá, ele foi guiando, atrasou bastante a viagem, mas conseguimos estender a mão para ajudar alguém. Eu cheguei lá, na casa, os anfitriões estavam no culto. Eu já tinha tirado a minha roupa de pregador. Ele disse: nós chegamos agora indo no culto. O rapaz lá disse: é mesmo, tudo bem. Você conhece o pregador que estava pregando lá? Eu disse: não, conheço não. E eu falando com ele. Ele disse assim para mim: eu não lhe conheci porque o senhor está sem a sua camisa mão comprida. Mas por que eu estou te falando isso? Porque muitas vezes, pela nossa pressa, pela nossa rapidez em querer chegar em algum lugar, nós perdemos a oportunidade de estender a mão e ajudar alguém que tanto precisa. E ninguém nunca vai tirar isso de mim, e nem da equipe que estava comigo. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Só baixa um pouquinho mais para o meu fundo. Eu quero falar sobre a maior praga que atinge a raça humana desde muitos anos atrás. Eu quero falar nessa manhã, queridos, do verdades sobre o pecado. Quais são algumas verdades que nós precisamos saber sobre esse mal terrível que atinge a humanidade desde Gênesis, quando Adão pecou junto com a sua esposa Eva, ao desobedecer uma ordem direta de Deus de não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia diz que a partir daquela desobediência entrou esse mal terrível, que é muito mais poderoso do que uma pandemia, que é muito mais poderoso do que qualquer outra coisa que já tenha surgido nesse planeta. É o pecado, que tem atingido realmente o ser humano de cheio. Agora, eu preciso saber algumas verdades sobre esse mal.
que infelizmente todos nós fomos infectados. E esse vírus, infelizmente, ainda está correndo no nosso corpo, que é a natureza adâmica que nós temos, a natureza adâmica. Então, queridos, primeiramente, o texto em estudo vem de uma forma bem clara nos explicar o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei, é transgredir a lei. O que é transgredir? É desobedecer. O que é transgredir? É violar, é ultrapassar o mandamento, ultrapassar uma lei ou uma ordem. Pecado é tudo aquilo que desagrada ao Senhor e nos afasta do propósito para o qual fomos criados. Em resumo, queridos irmãos, pecado é tudo aquilo que faço, tudo aquilo que falo e tudo aquilo que eu penso que não agrada a Deus. E nós precisamos, de fato e de verdade, entender algumas verdades a respeito desse mal, porque para algumas pessoas, inclusive para alguns que têm o conhecimento da verdade, o pecado tornou-se um amigo íntimo. O pecado tornou-se alguém que faz parte do seu dia a dia, e não é para ser assim, porque na medida que vivemos uma vida de pecado, fazendo aquilo que não agrada a Deus, eu estou quebrando, eu estou violando a lei, uma ordenança de Deus, e estou pecando diretamente contra Ele. E eu preciso saber algumas verdades sobre o pecado. Eu quero poder compartilhar com você nessa manhã. Então, quais são algumas verdades em relação ao pecado? Primeira verdade: o pecado separa o homem de Deus. Eu preciso entender que o pecado, ele tem esse poder, essa influência de nos separar de Deus. E na medida que nós temos esse entendimento, meus amados irmãos, essa revelação que o pecado, de novo, é tudo aquilo que eu faço, penso e falo que não agrada a Deus, é tudo aquilo que fere os princípios de Deus. É muito importante também lembrarmos que Deus é apaixonado pelo pecador, por mim e por você, mas Deus abomina o pecado. E eu preciso entender que a primeira coisa que o pecado faz, ele me separa de Deus. Essa separação tanto aqui no presente, porque Deus é santo, mas principalmente lá no futuro, aonde aponta para a vida eterna. Leia comigo o texto sagrado, vai ser projetado aqui. Diz o seguinte: mas as suas maldades, Isaías 59, 2, mas as suas maldades separam vocês do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele. Queridos, o pecado rompe a comunhão com Deus. Quanto mais alimentamos o pecado, mais nos afastamos da presença de Deus. Então eis o desafio para cada um de nós, que sabemos, à luz da palavra, que a primeira coisa, o pecado me separa de Deus. Então, se eu sou, deixa eu fazer uma pergunta: quantos aqui amam o Senhor de todo o seu coração? Levanta a mão assim. Quantos são tão apaixonados aqui por Deus? Levanta a mão bem alta assim, só para eu te ver. Mais alto um pouquinho, tá? Os que não levantaram a mão, que não amam o Senhor, eu quero muito que o Senhor possa gerar em teu coração essa paixão. Mas quando a gente ama alguém de verdade, eu sempre falo lá para o meu bem, apesar dos meus erros, dizem assim: olha amor, eu estou com os 4 pneus arriados por ti. Meu coração por ti, ele não bate, ele capota. Então quando a gente ama, quando a gente é apaixonado, me lembro que quando nós começamos o Romance Real com o meu bem, e a gente estava orando e estava aquela coisa toda, e aí nós passamos um dia inteiro sem se ver. A gente trabalhava praticamente, trabalhamos junto lá no supermercado, depois ela trabalhou numa outra loja, passamos um dia sem se ver.
E quando foi à noite, umas 8 horas da noite, a gente se encontrou. E ela chegou comigo e disse assim: meu Deus, sabe, chorando, em desespero. Não é brincadeira. Ela está me assistindo agora. Ela disse assim: o sentimento que eu tenho, que parece que fazia um ano que eu não te via. Meu pai, aquilo ali foi o seu. Pronto, essa é essa. Por quê? Porque existia um sentimento diferente. Então, se amamos de fato a Deus, eu sei que o pecado me separa dessa pessoa que eu amo tanto, que Ele é tudo para mim, que é Ele que é a fonte de todas as minhas necessidades. E se eu sei que o pecado me separa, então eu tenho que fazer uma escolha: é ficar com o que eu amo e abandonar de fato, de verdade, o pecado e me direcionar para Ele. Posso ouvir o amém por isso? A segunda coisa que nós precisamos saber, a segunda verdade que nós precisamos saber a respeito do pecado, é que todo pecado tem consequências. Todo pecado, primeiro, o pecado ele me separa de Deus, e já como consequência disso, essa separação. Então todo pecado, primeiro, o pecado me separa de Deus. Segundo, todo pecado tem consequências. Não tem jeito, uma hora vai vir. Não pode vir agora, porque tem algumas pessoas, infelizmente, que elas vivem no erro, no pecado, e as coisas estão dando certo, né? Não, eu estou pecando e está dando certo, eu estou fazendo coisa errada, mas está funcionando. Meu Deus, parece que agora está dando mais certo do que quando estava vivendo em santidade e pureza. Ei, não caia nesse erro, porque uma hora a conta chega. Tem algumas pessoas que quando recebem lá aquela mensagem no aplicativo: queremos te informar que o seu aumentou o seu limite do cartão de crédito. Meu Deus, glória a Deus, aumentou meu limite, agora eu vou fazer a festa. Faça, com 30 dias chega a fatura, e tem que pagar. Com 30 dias chega a conta. Então tem que entender que todo pecado tem as suas consequências. Uma hora vai chegar. Preste bem atenção, Romanos 6:23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tem consequência, preste bem atenção, vou te dar um exemplo aqui do Davi. Quem era Davi? Davi, queridos, a Bíblia apresenta o Davi como o homem segundo o coração de Deus. O próprio Deus disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Mas só que ele achou Davi, e não disse Davi é perfeito, Davi é perfeito, não. Esse homem segundo o coração de Deus, ele cometeu 2 pecados terríveis. Em um momento de fraqueza, ele adulterou com Batseba, e quando nessa relação sexual, ela estava no período fértil dela, tinha acabado de passar pelo período de menstruação, estava no período fértil, ele mantém relação com ela, dessa relação ele engravida, e ele entra em desespero: e agora o que eu vou fazer? E ele arma todo o esquema para que o marido dela viesse da guerra, mas ele era tão nobre que veio, mas não foi para a casa dele, ficou lá pelo palácio e tal, e ele não achou outra saída a não ser pedir com que Joabe, o líder do exército, colocasse ele na linha de frente, aonde a batalha estava mais feroz, e dificilmente ele ia sobreviver. Então ele pega a mulher do cara e manda matar o cara. Um homem segundo o coração de Deus, mas a Bíblia diz que Deus levanta e leva lá com ele um profeta, Natã. E aí que nasce a primeira empresa de aviação. A Bíblia diz que Deus chama o profeta e diz: vá, Natã, até Davi.
Aí já não tem mais a TAM agora, só tem a Gol, a Azul, a Latam. E aí ele vai e coloca, fala lá que você conhece a história, o tempo não me permite falar, mas o certo é que quando o profeta diz: Davi, tu és esse homem, 2 Samuel 13, 12, 13, tem como projetar? 1 Samuel 12, 13 diz: então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Quando ele diz assim: você esse homem, você pegou a mulher que não era tua, mandou matar o marido, e foi você esse homem. Aí o Davi olha e diz assim, Davi não questiona, ele diz assim: pequei contra o Senhor. E Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Agora preste bem atenção. O Davi peca, quando Deus aponta através do profeta Natã, então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Arrependimento, curvou a cabeça, eu pequei, eu sou errado. Aí o profeta Natã diz assim: olha Davi, é como se Deus estivesse dizendo: olha, fala para o Davi que ele está perdoado, porque o meu desejo era matar o Davi, mas ele está perdoado, ele não vai morrer, porém vai vir as consequências. Agora preste bem atenção. O Davi pecou, foi perdoado, mas Deus disse: você está perdoado, mas você vai experimentar a consequência. Primeira consequência: aquela criança que Betseba carregava daquela relação adúltera, Deus mata ela. Segunda consequência: um filho de Davi chamado Aminon, ele se apaixonou por uma filha do Davi, eles eram meio-irmãos, chamada Tamar. Aminon estupra a própria irmã Tamar. Terceira consequência: Absalão, irmã legítimo de Tamar, depois de 2 anos, coloca no coração, depois de 2 anos, prepara uma festa, embriaga Aminon e mata o seu próprio irmão. Quarta consequência: o Absalão se levanta contra o Davi para roubar o seu lugar no trono. Um filho se rebelou contra o pai e queria matá-lo. Quinta consequência: o Absalão pega, porque Natã havia profetizado, pega as concubinas do rei, do seu pai, arma uma tenda e mantém relação sexual com elas diante de todo o povo. E sexta consequência: o seu filho Absalão é morto por causa do pecado. Um pecado que atingiu o emocional, atingiu o reino, atingiu a família. Ele foi perdoado, ele se arrependeu, mas nós precisamos entender que todo pecado tem suas consequências. Eu posso ouvir um amém por isso? Todo pecado, o castigo do pecado, querido, é a morte física, a morte espiritual, a morte eterna para quem rejeita a salvação oferecida por Cristo. Eu preciso entender isso. Primeiro, que o pecado me separa de Deus. Segundo, que todo pecado tem suas consequências. Mas em terceiro lugar, que eu preciso aprender sobre pecado, que os nossos pecados são perdoados também. Amém ou não amém, queridos? O pecado, ele me separa de Deus, ele tem suas consequências, porém, quando há um verdadeiro arrependimento da parte do pecador, que é eu e você, nós recebemos perdão do nosso Deus. Ele nos perdoa. Leia comigo os textos. 1 João capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, falar, abrir o coração e haver da nossa parte um arrependimento verdadeiro e genuíno. Provérbios 28, 13, olha o que está escrito: quem esconde os seus pecados nunca prosperará, mas quem confessa e abandona alcançará misericórdia. Então, queridos,
Eu tenho que entender que mesmo que o pecado me separe de Deus, nós carregamos a natureza adâmica, temos a tendência pelo ser humano carnal que somos, de querer inclinar a nossa vida para satisfazer os desejos da carne. Eu entendo que todo pecado tem suas consequências, mas eu preciso entender junto com você que todo pecado tem perdão. Quando eu confesso para Deus, quando há um arrependimento genuíno da minha parte, e quando eu decido abandonar, aí eu vou entender que o meu Deus é poderoso para me perdoar os meus pecados, e remover de sobre mim toda a culpa. Queridos, quando há confissão sincera e arrependimento verdadeiro, Deus concede perdão e purificação. Posso ouvir um amém por isso? Então deixa eu te falar uma coisa, talvez lá no seu passado tem muitas pessoas que elas não conseguem ter essa revelação, e elas auto se condenam. Eu fiz isso no meu passado, e não tem perdão, e Satanás, como nosso acusador, ele fica lançando aqui na nossa mente, sussurrando nos nossos ouvidos: tu é pecador, nunca vai ter perdão para ti. Entenda uma coisa, a palavra é a fonte de toda a verdade. Se você confessar, se arrependeu profundamente, e uma das manifestações do arrependimento é mudança. Sem mudança de comportamento não há arrependimento. Ou seja, se eu me arrependi verdadeiramente, eu vou ter que mudar o meu comportamento. Porque tem algumas pessoas que eu me arrependo e um dia, 2 dias, volto a fazer a mesma coisa. Eu me arrependo, me perdoa, 2 dias, 3 dias, volto a fazer a mesma coisa. Isso está muito longe de arrependimento. É mais fácil nós intitularmos isso como remorso, peso na consciência. Mas quando há um verdadeiro arrependimento, eu decido confessar para Deus, me humilhar diante de Deus, pedir perdão e dizer: eu não consigo de mim mesmo, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar a superar esse pecado. Amém ou não amém, queridos? Quarta verdade que nós aprendemos sobre o pecado, só recapitulando: primeiro, o pecado nos separa de Deus. Segundo, todo pecado tem as suas consequências. Uma hora a conta chega, não tem jeito, queridos, é Bíblia. Terceiro, nossos pecados são perdoados, aleluias. E quarta verdade, Deus não leva mais em conta os pecados perdoados. Ou seja, os nossos pecados são esquecidos por Deus. São esquecidos. E eu preciso entender isso. Se Deus esquece, por que eu vou estar lembrando? Por que eu vou estar dando crédito? Tem pessoas que estão presas lá no seu passado. Elas já confessaram, se arrependeram, mas todo tempo fica lembrando. É a síndrome do coitadinho. Está lá no ombro dela, mano. Tu já foi perdoado já, mas só que eu nunca esqueço, sempre vem a condenação. Irmão, vamos nos posicionar em Deus. Leia comigo alguns textos poderosos. Olha o que está escrito em Jeremias 31, 34, a última parte diz: eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Hebreus 8:12 diz: porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Miqueias capítulo 7, versículo 18 e 19, eu só coloquei aqui a última parte do 19, mas eu quero ler os 2 versículos conosco nessa manhã, que diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor, de novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas dos mares. E certa vez alguém acrescentou: Deus pega os pecados do Daniel, confessado, arrependido, abandonado, que Satanás sempre vai querer nos levar, sabe, queridos, a estar lá preso no nosso passado. Ei,
Se alguém te procurar no teu passado, diga: não, não me procure no meu passado, porque não estou mais lá. Me procure no meu presente, porque eu fui perdoado, fui redimido, fui purificado pelo sangue de Jesus. Não me procure lá, me procure aqui e veja quem eu sou hoje. Aleluia. E aí alguém acrescentou: ele pega todos os meus pecados e lança nas profundezas do mar. E ainda coloca uma placa grande lá dizendo: proibido pescar. Então os meus pecados são perdoados, e os meus pecados Deus esquece. Agora preste bem atenção: quando Deus diz que não se lembrará mais dos nossos pecados, isso significa que Ele não os usa mais para nos condenar. O perdão é completo. É como se eu falhasse, Deus não vai pegar aquele pecado e dizer: olha, Daniel, tu lembra que tu falhou? Fica jogando em rosto. Como um ser humano é perito em fazer isso. Ele é perito, está lembrando dos nossos pecados, daquilo que nós fizemos. Deus escolhe não levar mais em conta os pecados perdoados. Aleluias, amém ou não amém, queridos? Agora, sabendo disso, que o pecado me separa de Deus, sabendo que todo pecado tem as suas consequências, mas sabendo também que uma vez que eu confesso, me arrependo profundamente, decido abandonar, eu recebo perdão de Deus, sabendo também que Deus, ao me perdoar de forma completa, Ele não lembra mais dos meus pecados. Ei, se Deus não lembra, por que tu vai estar lembrando? E vai estar alimentando pensamentos que o diabo lança na tua mente. O que vale para nós é o que Deus faz, o que Deus pensa a nosso respeito. Amém ou não amém? Balança o ombro do seu irmão aí e diga assim: ei, o que vale para você hoje é o que Deus pensa, é o que Deus faz, é o que Deus, sabe, já imaginou a teu respeito. Um dia conta-se uma história que uma senhorazinha avançada em dias chegava com o pastor e dizia assim: pastor, ontem Deus falou comigo lá em casa, apareceu lá. É mesmo, é. Como Deus é? Ah, Deus é lindo. No outro dia do culto: olha, pastor, Deus apareceu para mim lá no meu quarto. Deus é lindo. Isso se repetia por muitas vezes. E o pastor disse: rapaz, essa irmã está, linguagem oriximianaense, está meia lesa. E aí ela chegou de novo uma outra vez e disse assim: olha, pastor, Deus apareceu para mim. Aí o pastor disse assim: quando ele aparecer, pergunte para ele o que foi que eu fiz lá quando eu estudava, na minha juventude. Tá bom, eu vou perguntar. Aí o pastor disse assim: eu vou pegar essa senhora agora. Apareceu no outro dia, numa outra reunião, lá vem a senhorinha. Ela disse assim: olha, pastor, Deus apareceu para mim ontem. Aí o pastor disse: agora eu pego ela. A senhora perguntou para ele o que foi que eu fiz lá no meu passado. Ela disse: eu perguntei, mas ele mandou dizer para o Senhor que ele não lembra mais, porque já foi perdoado. E Deus não lembra do nosso pecado. Amém ou não amém, queridos? E se Deus não lembra, por que eu vou estar lembrando? Eu tenho que me apropriar do perdão. Eu tenho que me apropriar do perdão de Deus sobre a minha vida. Aleluia. Agora, queridos, sabendo disso, o que devemos fazer? Primeiro, isso vem em forma de conselho para mim e para você. Se o pecado, primeiro, fuja do pecado. Se você sabe que o pecado, se você ama Jesus, se eu amo Jesus, eu sei que o pecado me separa dele, então eu devo fugir do pecado. Se o pecado me separa de Deus, se o pecado lhe separa de Deus, nós devemos fugir dele. Eu quero permanecer perto do Senhor, crescer na sua presença e viver em comunhão com Ele. Tem alguém aqui além de mim que quer crescer no Senhor, estar na presença dEle todos os dias? Então, queridos, nós não devemos brincar com o pecado.
Por isso não vamos brincar com o pecado, mas devemos fugir dele. Quem brinca com fogo uma hora se queima. Não tem bom para o pecado, não tem bom para o pecado. Meu irmão, sabe por que eu não carrego uma mulher na minha garupa, uma outra mulher a não ser a Sara, ou o meu bem, na moto? Porque isso aqui é carne. Sabe por que eu não carrego nenhuma mulher no meu carro se não tiver a terceira pessoa? Primeiro, para evitar a aparência do mal, porque isso aqui é carne. Não tem dessa, meu irmão. Eu vou só ver um videozinho aqui, pornográfico, num TikTok aqui e tal, daqui a pouco tu está viciado. E tenha muito cuidado, porque não tem nada a ver, como não tem, quem nada a ver é cego. Então, José, já falei isso aqui, quando a mulher de Potifar, com as pernas bem grossonas, passa, trança assim no José, meu irmão, José fica doido, tinha 18 anos, e José era macho, meu irmão. Mas o José viu que estava correndo perigo, a carne dizia, fica José, e o José não, tem que ir, a carne fica, José aproveita essa cavalona, e José fugiu. O forte não é aquele que fica, o forte é aquele que foge. É interessante porque a Bíblia diz, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vocês, mas a Bíblia diz, 1 Coríntios 6,19, fuja do pecado. Para o diabo ele diz, resista, se sujeite a Deus, resista, que ele vai fugir. Mas do pecado ele diz, não resista, fuja. Meu irmão, não tem bom. Então, se eu sei que o pecado me separa de Deus, eu devo fugir. Segunda coisa, vocês gostaram da cavalona, né? Mas eu vou dar a honra a quem honra merece. Não é minha essa frase, é do pastor Cláudio Duarte. Segunda coisa que eu devo fazer em relação ao pecado: primeiro, fugir. Segundo, eu tenho que confessar e abandonar se eu pequei, porque o perdão só vem através do confessar e do abandono, do arrependimento verdadeiro. Eu sei que quando confesso os meus pecados com arrependimento sincero, Deus perdoa. Por isso vou me apropriar dessa promessa e viver a liberdade do perdão de Deus todos os dias na minha vida. Então, pequei, falhei, todos nós estamos sujeitos a falhas. É chegar diante de Deus, Deus me perdoa, mas é confessar o pecado da forma que ele foi praticado. Lembra da história que o irmão chegou lá com a autoridade espiritual, eu quero confessar meu pecado e tal. Confessa, o que aconteceu? Eu disse, eu roubei uma corda. Tu roubou uma corda? Sim, eu roubei uma corda. Ah, tudo bem, uma corda, pode ir, faça isso, faça aquilo. Ele virou de costas assim, e lá de longe disse assim, mas eu esqueci só de dizer o que estava na ponta da corda tinha uma vaca. Então ele não roubou a corda, ele roubou a vaca. Ei, não me interprete mal, mas às vezes nós estamos roubando a vaca e confessando a corda. Terceiro, o que fazer então? Não viver mais debaixo da culpa do passado. Uma vez que eu fugi, confessei, pedi perdão para Deus, Ele me perdoou, então eu não posso mais viver debaixo da culpa do passado. Depois que Deus perdoa, eu não preciso continuar me acusando. Se Deus lançou os meus pecados nas profundezas do mar e decidiu não os usar mais contra mim, eu não devo viver preso ao passado. Isso significa esquecer as lições aprendidas ou tratar o pecado de forma irresponsável? Claro que não. Significa viver na graça de Deus, sem carregar uma culpa que Cristo já levou na cruz por mim e por você. Então eu devo fugir, eu devo confessar, e depois eu não posso mais viver. Gente,
Existem pessoas que estão, não, é porque eu fiz isso, eu adulterei, eu abortei, eu roubei, eu fiz isso, tanta coisa terrível que eu já fiz, independentemente do pecado que você cometeu no passado, se houver arrependimento genuíno, Deus já te perdoou. Mas Satanás sempre vai estar te acusando. Mas só o que vale são as verdades de Deus sobre nossas vidas, do que as mentiras do diabo contra nós. Queridos, Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: portanto agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui além de mim, não há condenação. Preste bem atenção: o pecado separa, destrói e traz consequências, mas a graça de Deus restaura, perdoa e transforma. Quem se arrepende e entrega a vida a Cristo encontra perdão. Quem se arrepende e entrega a vida a Cristo encontra uma oportunidade para viver uma nova história. Se Deus me perdoou, eu vou caminhar em santidade. Se Deus pagou a minha culpa lá na cruz do Calvário, eu não vou permitir que o inimigo continue me condenando e me cobrando. Vou viver perto de Deus, desfrutando da liberdade que nós encontramos somente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Queridos, hoje é um domingo muito especial. Ele ganha um peso a mais, porque celebramos a ceia e nós já fizemos isso. É lembrar que Jesus já pagou um alto preço, é lembrar que Ele é apaixonado por mim e por você. Ele nos ama tanto que a Bíblia diz em João 3,16 que Ele amou o mundo de tal maneira, o mundo representa as pessoas, que se entregou por nós. Se você puder, coloque a mão no seu peito, à altura do seu coração. Comece a falar com Deus. Em cima do que você ouviu, eu sei que o Espírito Santo falou contigo como tem falado comigo. Comece a dizer para Deus: Deus, eu quero fugir do pecado. Pai, me ajuda a fugir do pecado, porque eu quero viver sempre fazendo a Tua vontade. Pai, me ajuda a ter consciência que todo pecado tem suas consequências. Me ajuda, Pai, a me arrepender e abandonar os pecados e viver debaixo desse perdão. Me ajuda a ter a maturidade, Pai, de não lembrar mais e nem alimentar mais na minha mente quando Satanás fazer questão de me lembrar. Nos ajuda, Jesus. Vamos. Faça a sua oração para Ele nessa manhã. Faça essa oração. Te expressa para Ele. Se é teu desejo viver para Ele, se é teu desejo de alguma forma corresponder o preço que Ele pagou lá na cruz do Calvário, uma das formas é nós vivermos para Ele. Oh Espírito Santo de Deus, já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Fale com Ele, fale com Ele. Eu nasci pra te chamar de Pai e andar do seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu. Se você pode, pegue na mão desse irmão da sua direita, da sua esquerda. Se for possível, feche os corredores, vamos orar um pelos outros. Vamos pedir a proteção do Senhor sobre cada um de nós. Vamos orar para que o Senhor nos ajude a vivermos essas verdades, que essas verdades sejam tão profundamente reveladas no nosso espírito e que elas sejam realmente plantadas no nosso coração,
Vamos, ore aí pelo seu irmão da direita e da esquerda. Peça do favor de Deus sobre a vida dele. Peça do favor de Deus sobre a vida dela. Vamos, ore, que ela tenha consciência e que ela decida fazer um voto de viver em santidade e pureza. Que ela decida realmente ter um coração tão quebrantado e confessar quando errar. Meu Deus, em nome de Jesus, vamos, ore. Todos nós precisamos, não é na força do nosso braço, não é na nossa inteligência, não. É Ele em nós. Ser amigo de Deus, eu escolho Cristo todo dia. Eu já morri pra minha vida, agora eu vivo mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida, agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus. Eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida. Senhor, eu oro, Pai, pela Tua igreja, pela minha vida. Ajuda-nos, Pai, a sermos, Senhor, uma igreja sem mancha, sem mácula. Nos ajuda, Pai, a viver em santidade. Nos ajuda a virar as costas para esse mundo e para tudo que o mundo oferece. Nos ajuda a nos inclinar, Senhor, para o Senhor e para a Sua vontade. Pai, protege a mim, protege o meu irmão, a minha irmã. Nos ajuda, Senhor, a vivermos essas verdades que aprendemos hoje a respeito do pecado. O pecado nos separa, o pecado tem suas consequências, mas ele tem perdão quando arrependido. O Senhor perdoa completamente, não lembra mais dos nossos pecados. Ajuda-nos a fugir, a confessar e a viver inteiramente para o Senhor. Eu quero declarar vitórias sobre a sua vida. Você é mais que vencedor. Eu quero declarar que você já venceu essa falha, você já venceu esse pecado. Eu em nome de Jesus, eu destravo agora aquilo que tem travado na tua vida, as correntes que tem te prendido nesse pecado, eu destruo pelo poder e autoridade do nome de Jesus. Todo elo, toda ligação com o pecado, com o mundo, seja desligado nessa manhã da sua vida. Eu declaro uma vida de santidade e pureza sobre você, em nome de Jesus. Quantos recebem isso? Aplauda bem forte a Jesus nessa manhã. Queridos, nós já vamos encerrar, mas isso é tão importante. Nós falamos na confraternização do Distrito Verde que nós estamos vivendo os últimos dias, e nós estamos vivendo dias difíceis. É tempo de nós alinharmos mais e mais a nossa vida em Deus. É tempo de nós procurarmos agradar cada dia mais e mais o Senhor, porque qualquer hora e momento Ele pode voltar. E nós temos que estar preparados. Temos que viver uma vida cada dia mais e mais de renúncia e decidir viver inteiramente para Ele. Amém? Eu quero, antes de encerrar da bênção, tenho que fazer duas coisas. Primeiro, eu quero oferecer para você uma oportunidade que está aqui nessa manhã. Você que ainda não fez a sua decisão para Jesus, e você sentiu Deus falar contigo, ou de repente você já fez isso e por alguma razão você se afastou, e você quer renovar a sua aliança com Jesus nessa manhã, eu quero ter o privilégio de orar com você e por você. Tem alguém no nosso meio que deseja fazer isso? Seja pela primeira vez, seja uma reconciliação, eu quero orar por você. Você sente a necessidade talvez de renovar a sua aliança com Jesus. Você diz, olha, eu quero renovar minha aliança com Jesus. Eu quero realmente viver inteiramente para Ele. Eu não estou te oferecendo uma religião, não estou te oferecendo uma denominação. Eu estou te oferecendo Jesus, o transformador de vidas. Tem alguém no nosso meio que deseja fazer isso nessa manhã? Seja pela primeira vez, seja uma reconciliação. Amém, amém, amém. Queridos, nós temos um casal muito precioso, na verdade uma família muito preciosa, que são os filhos da irmã Genilson com o irmão Antônio, que eles vieram lá de Altamira, né, que eles congregavam
na igreja quadrangular, mas que eles estão morando agora aqui em Monte Alegre e que decidiram congregar conosco. Eu gostaria de chamar aqui eles aqui na frente para nós apresentarmos. É a Solana e o Anderson, seu esposo, né? Vocês podem vir aqui, pode vir aqui também, irmã Genilson, irmão Antônio. Vamos aplaudir a Jesus aí, queridos, essa família tão preciosa. Glória a Deus. Mas uma mulher dessa aqui, tão jovem, já tem uma filha assim, já tem neto, olha. E ele deixa de se aproximar. Essa família preciosa, eles vieram de Altamira e vão estar residindo agora aqui em Monte Alegre. Esse casal tão precioso aqui, nossos filhos, e já caminha com a gente há tantos anos, tem toda uma história nessa igreja, e nós estamos muito felizes em poder receber vocês aqui conosco, viu? Vocês já fazem parte dessa família, amém? Estenda uma das suas mãos para cá, vamos orar selando, Pai. Eu quero te agradecer por essa família tão preciosa, Senhor, que chegaram aqui em Monte Alegre e decidiram fazer parte dessa família. Sei que o Senhor tem dado para eles tantos dons, talentos, que vão somar tanto para o crescimento do Teu reino e da igreja local. Nós selamos, Senhor, essa decisão deles, Pai, dizemos muito bem-vindos, e nós os recebemos como membros dessa família a partir de hoje, em nome de Jesus, amém. A igreja está feliz, amém. Obrigado. Amém. Levante uma das suas mãos. Não esqueça dessa semana tão poderosa, nosso MDA Conference, que realmente vai ser demais, vai ser incrível. Nós começamos a arrumar algumas coisas aqui, vai ser demais. Pai, muito obrigado por essa manhã tão maravilhosa, por esse tempo tão precioso, por esse domingo, Senhor. Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, debaixo do Teu cuidado e proteção. Tenhamos um dia de bênçãos e vitórias. Que essa semana que está iniciando hoje seja uma semana de realização de sonhos e cumprimento de promessa, mas também seja uma semana que nós iremos nos esforçar muito para vivermos tudo aquilo que nós aprendemos nesse dia, em nome de Jesus. Eu quero te abençoar e declarar toda sorte de bênção sobre a sua vida. Onde você colocar as tuas mãos, Deus vai prosperar. Onde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor vai te dar como herança. Ele vai te guardar na direita, da esquerda, pela frente, por trás, por todos os lados. E essa semana será uma semana de grandes milagres na sua vida em todas as áreas. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a doce perfeita comunhão, intimidade com o Espírito Santo, permaneça desde agora e para sempre sobre a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Mas eu escolho Deus, eu escolho ser amigo de Deus. Eu escolho Cristo todo dia. Já morri pra minha vida e agora eu vivo a vida de Deus. Senhor, eu nasci pra te chamar de amor. Eu nasci pra te chamar de Pai.
e andar do seu lado.